parece que o nosso podcast está a ser patrocinado por um produtor qualquer de pistácio. É que todos os doces... A indústria do pistácio que está aqui. A indústria do pistácio parece que nos está a pagar, mas não está, infelizmente. Porque hoje temos tiramisu de pistácio, que é incrível. Já provámos uma vez, não foi? Arrisco-me a dizer que é top 3 das minhas sobremesas favoritas daqui. Já estamos aqui há 2 meses e meio, então esta ser a sobremesa... Não sei se é a favorita, tenho que pensar mais um bocadinho. Mas é top 3, ou seja, só o ser top 3 já é um indício que é incrível. É tão incrível que nós quisemos trazê-la propositadamente aqui para deixar de alguma forma eternizado no YouTube. Vocês merecem conhecer esta sobremesa e nós merecemos repeti-la. Tão boa que ela é. Então é isso, não é? É verdade, sim senhora. O Tiago deu a ideia de trazermos e eu não me opus. Não me opus porque eu não sei como é que não estou preparada para, a partir de dezembro, mas isto também deve ser fácil de fazer em casa, porque eu não estou preparada para ficar sem isto. Porque é tão bom que eu não sei. Qual é o teu top de sobremesas favoritas aqui em Buenos Aires que tínhamos provado? Esta é com certeza uma. Budín de pan é incrível, com crema e doce de leite. Que nós já trouxemos, mas não ficou gravado, por isso não trouxemos, mas trouxemos. Trouxemos aquela pastelaria que não era assim muito bom. Mas já comemos em restaurante e é bom também. Mas se calhar esta até é o top 1. Este é o top 1, não é? E depois a mistura do budín de pan, que é tipo um pudim de ovos, mas com pão, não é? Sim. Um pudim de ovos, mas com pão. E depois a acompanhar, em vez de ser o doce de leite, é mousse de doce de leite. Epá, incrível. Ainda bem que essas coisas existem, não é? Então podemos experimentar ou vamos estar aqui a fazer mais sala? É que uma pessoa está a ficar ansiosa. Eu também gosto de fazer sala. E uma coisa eu vos digo, se viram o último episódio, que era a cookie de pistácio que não sabia a pistácio, eu acho que não tenho a certeza, porque nós já provámos isto anteriormente. Tchim. Sabe muito a pistácio. Tem os pistácios. Isto é sardinha para o meu bico. Isto é muito bom, não é? É. Isto é muito bom. Eu vou só comer mais um bocadinho. Também tenho que dar mais uma bicada. É que isto é bué da bom. Eu e o Tiago combinámos que não íamos comer agora para comermos logo à noite. Mas só mais um bocadinho, Tiago, desculpa. Última colher, ok? É para segurar para logo à noite. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Epá, isto é tão bom. Só mais uma. Pronto, agora já está. Agora que vai. É que o creme é mesmo bom e não é doce de mais, não é doce de menos, é perfeito. Incrível. Pensem assim, eu não gosto muito de tiramisu. Eu adoro isto. Acho que só isso já está explicado o quão bom isto se parece. E o quão bom se é, na verdade. E pronto, nós combinámos que não íamos comer a sobremesa agora porque, eu já partilhei. A sobremesa sabe-me sempre melhor a ver uma Netflixzinha no final do dia. Então pensei, claro que me ia saber otimamente bem a comer agora, mas vai-me saber ainda melhor mais logo. Então, why not agora um bocadinho e mais logo aproveitar no seu esplendor. O seu esplendor máximo. Quanto é que avalias aqui o nosso tiramisu de pistache? Eu acho que vou ter que dar um 5. Um 5, não é? É perfeito. Não tem defeito. Tá. Sabem aquelas sobremesas que são muito boas, mas vocês à terceira garfada dizem assim: isto é bom, mas já chega, a dose é exagerada. Isto aqui, a dose nunca é exagerada. Não sentes isso? É como se nunca tivesse bom. Não no E sentido... olha que a porção até é grande. Mas é incrível. Porque não é muito doce, mas tem um docinho. Pá, é incrível. Os únicos 5 que nós já demos aqui foi o pão de Deus da padaria portuguesa e o gelado de sanduíche de filipinos. E é tão bom esse gelado. Pois é, não comemos há imenso tempo. E eu acho que este está no top. Este até merecia ser 5.1. Não concordo. Superior a essa. Eu até fiquei na dúvida se não davam 4.9 porque o pão de Deus da padaria portuguesa ainda está um bocadinho acima. E depois está. O pão de Deus da padaria portuguesa é muito incrível. difícil. Nem sei como é que eles não nos patrocinam ainda. Pois, Tiago, se calhar porque não ganha nada com isso. Torta! Avançando. Eu tenho que dizer outra coisa que é, nos últimos episódios temos recebido muitos comentários, muitos não foram muitos, foram menos de 5, mas eu fiquei feliz na mesma. E queria agradecer por despenderem um bocadinho do vosso tempo para deixar um comentário, ou deixar mesmo, às vezes até por mensagem privada no Instagram, deixam algum feedback do podcast e, sei lá, mostram como vos ajuda e ajudou. E
acho mesmo giro, porque uma coisa é ver os números das visualizações e obviamente ficamos contentes de ver o podcast a crescer e ter mais pessoas a seguir o podcast, etc. Mas lá está, como vivemos nesta era onde os números parece que perdem um bocado a relevância, porque estamos habituados a ver números em grande, não é? Acho que pronto, um comentário tem sempre um significado especial e obrigada por isso. Por isso, se quiserem também comentar este episódio, também ficaria muito agradecida. E é isso. Então, o tema de hoje é a cultura do imediatismo e o quão esta cultura, na qual todos vivemos, pode prejudicar o atingir dos nossos objetivos, a nossa felicidade, inclusive, porque também está muitas das vezes associada ao atingir dos nossos objetivos, e a nossa vida, não é? Como pode atrapalhar a própria gestão emocional. Ou seja, eu posso ter maiores dificuldades em interpretar aquilo que me acontece por crenças de que aquilo que me está a acontecer não era suposto. Porquê? Porque vivemos na cultura do imediatismo. Percebem como é que isto se complementou tudo? Eu não sei se já perceberam, mas nós quando vimos para aqui nunca temos título. O título sou eu que invento depois de editar o podcast, quando estou a pôr na plataforma. Penso, qual é que vai ser o título deste episódio? Isso eu sempre que invento. E o Tiago olhou para aqui... Mas pedes-me sempre o feedback também. Está bem, mas não é isso Mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer, o Tiago olhou para aqui, viu, tipo, ali 3 ou 4 palavras e disse o título que na cabeça dele ele acha que vai ser, mas não vai. Ou seja... É possível que não seja exatamente isto. Não vai ser. Mas vai ser isto também. Mas esse título não é chamativo. Acho que as pessoas vão clicar no título que diz isso. Ok, agora um título chamativo através do bem-fazer do copywriting. Queres melhorar a tua vida? Diz não ao imediato. Olha, exatamente. Queres descobrir a solução para a tua vida para nunca mais teres qualquer tipo de problema? Vem ver o que é que a cultura do imediatismo está a fazer pela tua vida. Boas coisas não são. Bora, 40 minutos. Segue-nos. Ativa o sininho. Mete gosto. Partilha com o avô, com a avó e com a tia. E agora chega de parvoíces e bora começar. Let's go! Como é que a cultura do imediatismo... Ou melhor, o que é a cultura do imediatismo? É fácil de explicar o que é a cultura do imediatismo, não é? Quando, felizmente, por um lado, vivemos numa época em que as coisas de forma artificial estão a ficar bastante rápidas. Que coisas é que eu estou a falar? De repente temos fome, pedimos um Uber Eats, chega-nos em minutos. De repente queremos comprar alguma coisa, olha, da Amazon, por exemplo, e chega-nos se calhar em 2 dias. Dá-nos a percepção que realmente é fácil, que é só... Até já existe, desculpa interromper, mas até já existe, por exemplo, sei que, acho que é a Vorten que tem, que é que eu já utilizei uma vez, que eles entregam-te em 2 horas. Que imagina, é quase melhor do que ires comprar à loja, porque quando compras na loja tens logo a gratificação de receber o item no momento, não é? Mas eu já utilizei uma vez de comprar online e em até 2 horas eles entregam-te em casa. Então imagina, tipo, é quase alguém foi às compras por ti e trouxe-te a casa. É. É mesmo imediato. E isso, se por um lado... E repara, a tendência É cada vez mais assim. é ser cada vez mais assim. Se nós não tivermos esta consciência que, apesar de, em termos tecnológicos, termos a vida facilitada, e isso tem o seu ponto positivo, não é? Não se pode agora dizer que tudo isto é negativo. Não. A sociedade está a avançar muito devido à tecnologia. Qual é a questão? É quando interpretamos a vida com os mesmos olhos que a vida tecnológica. Ou seja, a vida biológica, o natural, o não tecnológico, não pode ser olhado dentro do mesmo prisma que a vida tecnológica. E esse é um primeiro problema pelo qual vivemos na cultura do imediatismo. Mas acho que podemos só dar aqui um passo atrás e se calhar explicar que o próprio ser humano, a nossa biologia, é muito mais atiçada. Não sei porque é que disse esta palavra, não me estou a lembrar de outra. Atiçada. A nossa biologia é muito mais atiçada. Não me estou a lembrar de outra palavra, não sei porque é que disse esta, mas... É muito mais predisposta. Predisposta a coisas de curto prazo do que a coisas de longo prazo. Ou seja, tudo aquilo que nos traga um resultado de curto prazo, nós estamos muito mais predispostos
é rápido e sem sacrifício, ou seja, sem esforço. Nós estamos muito mais predispostos, faz parte da nossa natureza, do que coisas de longo prazo. Eu acho que a questão da tecnologia estar a evoluir nesse sentido é só um reflexo do facto da nossa biologia ser um bocadinho essa. Depois, se isso é bom para nós ou não, há de ser numas coisas e não há de ser noutras, percebes? O nosso sistema está mesmo orientado para que o que seja mais rápido seja mais prazeroso, por assim dizer. Sim, já temos uma predisposição biológica nesse sentido. Mas se juntares... Porquê? Se calhar explicar rapidamente porquê. Porque o nosso sistema está desenhado para a sobrevivência. E normalmente, tudo o que envolve sobrevivência, estamos a falar de recompensas rápidas, não é? O comer, o dormir, ou seja, tudo questões que sejam apologistas da nossa sobrevivência, que é o principal objetivo pelo qual o nosso cérebro está desenhado. É sobreviver, multiplicar a espécie. Ou seja, temos essa predisposição, de facto. No entanto, se juntares a isto estes fatores tecnológicos do ponto de vista social, que ainda vêm trazer ou reforçar mais esta sensação de que tudo deve acontecer rapidamente. Mas não achas que... De que o longo prazo, repara, pois isto acaba por ser um ciclo viciante. Eu quanto mais reforço esta recompensa imediata, quando nós temos recompensa, ou seja, temos um neuromodulador que se chama a dopamina, que no fundo é responsável aqui pela sensação de recompensa. Ou seja, quando temos determinados comportamentos que são realmente prazerosos, há uma libertação de dopamina que é como se fosse um reforço a indicar que aquele comportamento deve ser repetido. Este comportamento é bom, este comportamento aponta para a sobrevivência. A tal ligação que eu estava a dizer anteriormente. Ou seja, isto vai ficando cada vez mais treinado. É como se fosse o crescimento muscular. Imagina que eu quero aumentar o músculo do meu braço. O treino repetido de hipertrofia é o que vai sinalizar: ei, calma aí, que o peso que ele está a levantar com os braços é maior do que aquilo que nós aguentamos, então é melhor construir massa muscular para aguentar aquilo. Ou seja, é uma sinalética que é preciso construir massa muscular. A dopamina faz isto em relação aos nossos comportamentos. É uma sinalética de que, olha, isto é prazeroso. Então, se é prazeroso, vamos fazer mais. Daí conseguirmos justificar o porquê que às vezes é tão desafiante não comer um doce, mesmo que nós racionalmente não o queiramos fazer. Isto ajuda muito a perceber isto. Mas voltando ao ponto para não perder aqui. Ou seja, já temos essa predisposição. Mas aqui a tecnologia está-nos a fazer acreditar que tudo deve ser rápido e imediato. E o que é que acontece? Começamos aqui, de alguma forma, a ficar com alguma imaturidade emocional. Imaturidade emocional em que sentido? Uma frustração, uma impaciência constante para coisas que não sejam de recompensa imediata. E o que é que isto se traduz na prática? Um objetivo a 1 ano, um objetivo a 2 anos, um objetivo a 3 anos, que eu tenha que ser resiliente, que eu tenha que saber esperar, que eu tenha que perceber que a vida são altos e baixos, que o percurso não é linear, o processo evolutivo não é linear, eu fico com muita impaciência, fico com uma intolerância. Porquê? Porque o meu cérebro tem sido reprogramado para estas recompensas imediatas. E não tem mal ter recompensas imediatas, mas quando a maior parte das recompensas são imediatas, eu começo aqui a criar um problema. É como se eu estivesse a reprogramar o cérebro para não aguentar objetivos de médio prazo, objetivos de 1 ano, de 2 anos. Eu desisto passado 3 semanas. Porquê? Porque eu acredito, com todas as forças, que eu já devia ter resultados. O quê? Mas eu treinei 3 vezes. Não tive resultado? Como assim? Como é que está tudo igual? Mas porquê é que haveria estar diferente? Mas eu acho que, imagina, as pessoas conscientemente, elas não acham isso, percebes? Eu acho é que depois é uma impaciência interna que tu nem sabes bem justificar, porque ninguém acha... Imagina, as pessoas, no geral, elas sabem perfeitamente que o longo prazo traz muito melhores resultados do que o curto prazo. Mas depois, naquilo que é o dia-a-dia, naquilo que é a atitude que tens diária,
existe quase uma impaciência vinda de dentro que tu nem sabes bem justificar e que de repente estás a desistir, mas tu nem te estás a perceber que estás a desistir e nem sabes justificar o porquê, percebes? Sim. Eu acho que nós, conscientemente, ao falarmos sobre isto e a pensarmos sobre isto, todos concordamos, acho eu, ou a grande maior parte das pessoas vai concordar, que aquilo que tem na sua vida que vale alguma coisa, que é bom, são coisas construídas de longo prazo. Imagina, tens uma carreira que tu consideras bem-sucedida, dificilmente há de ser do dia para a noite, há de ser no primeiro ano de trabalho. Tens uma relação que estás feliz, também não há de ser no primeiro mês de relação. Tens amizades que são amizades que tu consideras que vão ser amizades para a tua vida e que são duradouras. São amizades que foram construídas ao longo do tempo. Ou seja, tudo aquilo que nós temos na nossa vida que nós geralmente apreciamos são sempre coisas de longo prazo. Mas depois naquilo que é a nossa atividade diária e a manutenção destas coisas de longo prazo, eu acho é que muitas vezes entramos num modo de automático e de inconsciência que meio que nos desligamos um bocadinho disso e ficamos meio que, tipo, espera lá, porque é que eu estou a fazer isto? Se calhar hoje não faço, se calhar hoje não vou mandar mensagem à minha amiga, tipo, para perguntar como é que ela... Não vou mandar mensagem à minha amiga para perguntar como é que ela está, mando para a semana. Depois para a semana, se calhar também, agora não me apetece ligar-lhe. E isto é só um exemplo parvo, só para exemplificar, obviamente, mas acho que depois é naquilo que é o nosso dia-a-dia que nós nos esquecemos um bocadinho deste ponto. Exatamente, porque repara, nós sabemos conscientemente, mas na maior parte do dia nós estamos inconscientes, estamos em automático. Ou seja, o nosso automático não sabe, porque nós estamos treinados, de alguma forma, para... Estamos programados para isso. Tudo o que é recompensa rápido, ok. Tudo o que eu não vejo resultados, mal comecei um determinado comportamento, mal comecei uma determinada jornada rumo a um objetivo. Se eu não vejo resultados rápidos, o que é que acontece? Frustração, entro em ciclos de desmotivação e acabo. E depois, se calhar, recomeço passado. E vês isto a acontecer em múltiplas áreas da vida, inclusive em relação à alimentação. E isto também está muito relacionado, na minha opinião, com o perfeccionismo. Que é pessoas que são muito exigentes consigo mesmas e, por isso, quando é para fazer bem. E, por exemplo, eu vejo isto muito na alimentação e nas dietas, que geralmente são pessoas que, imagina, tiveram imenso tempo a sentir que não tinham energia para fazer nada. E, de repente, acontece alguma coisa e metem na cabeça de ok, não posso continuar assim, agora é que vai ser, vou mudar a partir de agora. E, tal como nós falámos aí há 3 ou 4 episódios sobre mudança de hábitos, querem mudar tudo de uma vez. E, de repente, essa mudança, como são pessoas que geralmente têm um padrão mais perfeccionista de 8 ou 80, não chega a mudar um comportamento. Têm que mudar 3 ou 4 de uma vez. E, de repente, é tão exigente para si próprias aquela mudança toda de uma vez que elas dão por si num ponto em que não aguentam mais aquela mudança e deixam de fazer tudo. Então estão sempre assim, percebes? Estão sempre a fazer tudo ou a não fazer nada, e está muito relacionado com a parte do perfeccionismo e da autoexigência, porque demanda tanta energia aquela mudança que elas querem fazer que depois não é sustentável a longo prazo. Sim, sem dúvida. Repara, agora estavas a dizer isso, lembrei-me de um conceito que é o 80-20, em que o autor, que é o Richard Koch, ele fala exatamente disso que estás a dizer. Estou sempre a falar desse livro nas minhas consultas. Ele traz esse conceito com fundamento, inclusive. Ele não está a dizer uma teoria. Ele tem dados e apresenta dados. Ele mostra como 80% dos resultados que nós temos nas múltiplas áreas da vida, ou melhor, não são os resultados, é o que acontece no mundo, de forma geral, não só na nossa vida, até a nível de catástrofes naturais, etc, etc, mas vamos nos focar nos resultados. 80% daquilo que acontece advém de 20% dos comportamentos, dos hábitos, das ações. Ou seja, 20% das ações geram 80% dos resultados. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque isto ajuda muito, este insight que eu estou aqui a transmitir, ajuda muito a lidar com um padrão perfeccionista, porque a pessoa consegue ver com dados que 20% das suas ações vai fazer com que consiga atingir 80% dos resultados. O que é que isto significa? Que eu fazer muito mais, eu auto-exigir-me muito mais, no máximo, só me vai permitir
atingir os outros 20% dos resultados. O grosso dos resultados, que para a maior parte das pessoas seria totalmente ok, depende de 20% dos hábitos, das ações. Ou seja, focarmos nesse 20% e trabalharmos a nossa mente para para desvalorizar mais o curto prazo e para valorizar o médio e longo prazo, pode ser muito interessante. Porque se sabemos que mudanças graduais e com o pensamento de longo prazo são sustentáveis, em comparação com promessas de curto prazo, com objetivos de 2, 3 semanas. Sabemos onde é que isso costuma acabar, não é? Tu vais com a energia toda e chega ali um momento que te desmotivas e simplesmente desistes do comportamento que te ia fazer, passado um ano e meio, 2 anos, cada processo é um processo, que te ia fazer atingir pelo menos 80% dos resultados. Então, queria trazer esse insight. Sim, sem dúvida que o padrão perfeccionista atrapalha muito, mas se as pessoas tiverem acesso a esse conhecimento do 80-20, também ajuda um bocadinho a meter em perspectiva e a perceberem que o que elas querem fazer a mais, a tal perfeição que não existe, só vai ajudar a atingir os últimos 20%. Porque os 80% é o básico bem feito. E isto é um grande shift mental, quando nós integramos isto dentro de nós. O básico bem feito, feito durante muito tempo, É mais do que suficiente. é mais do que suficiente para a maioria da população. E em todas as áreas da vida, ok? Estamos a falar de resultados acima da média. Não é a excelência, porque a excelência, se calhar, são aqueles 20%, mas nós Não precisamos da excelência. não precisamos da excelência. Nós precisamos de estar bem, de nos sentirmos bem, de sermos felizes. Então, desconstruir isto é importante, que o básico bem feito realmente resulta. E a precisarmos da excelência nem irá ser em todas as áreas da vida. Ou seja, imagina, há de ser para aí 1% ou vá 10% de todas as áreas da nossa vida. Então, isso é importante. Outra coisa que também estava a pensar, enquanto estavas a falar, e que eu trabalho muito em consulta, se nós sabemos que o nosso cérebro meio que está desenhado para se entusiasmar com a recompensa rápida, nós não vamos conseguir propriamente mudar a nossa fisiologia e, de repente, fazer com que o nosso cérebro não tenha esse entusiasmo com a recompensa rápida. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que arranjar recompensa rápida, mas uma recompensa rápida que seja mais de encontrar aquilo que faz sentido para nós. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que tenha como intenção perder peso, o que é que as pessoas geralmente fazem? Fazem uma dieta super restritiva, lá está, são muito exigentes consigo mesmas e de repente cortam tudo a sua alimentação e todas as semanas ou todos os dias, na loucura, andam-se a pesar para ver se estão a chegar àquele resultado. O subir à balança e ver que perdeu 1 quilo, é uma recompensa rápida, que vai libertar esta dopamina que nós estamos aqui a falar. Qual é que é o problema? É que nós não controlamos o nosso peso na balança semanalmente ou diariamente, existem oscilações que são naturais e que acabam por acontecer. O que é que acaba muitas vezes por acontecer? A pessoa pesa-se com frequência e estamos sempre à procura daquela recompensa rápida que muitas vezes nas dietas no início é muito fácil de obter porque existe um desinchaço muito grande e o peso acaba por baixar rapidamente. E chega ali a um ponto em que o peso não baixa mais, ou está a baixar de forma mais lenta, ou até aumenta uns quilos porque faz parte daquilo que é uma oscilação natural do peso. E de repente o nosso corpo que estava habituado, o nosso cérebro que estava habituado a receber aquela dopamina de subirmos à balança, de repente estamos já meio a questionar de, ok, o que eu estou a fazer se calhar não faz sentido nenhum. E estou a falar, dei o exemplo de uma dieta, mas esta às vezes até pode ser para uma mudança que nem é de dieta, é só uma mudança normal em que nos sentimos confortáveis e não estamos em restrição, mas de repente estamos tão agarrados à balança e a recompensa rápida que estamos a tentar obter daquele processo é através da balança, que quando perdemos aquilo, perdemos um mote completo para aquela mudança que estamos a fazer. Então uma coisa que eu trabalho muito em consulta é desligar um bocadinho da balança, não quer dizer que não possa ser uma coisa que nós utilizamos, mas com muito menos frequência, e ir buscar esta recompensa rápida a outras coisas que são mais relacionadas com o próprio do processo e não tanto com o resultado final, que é a perda de peso no caso. Ou seja, ir buscar a recompensa rápida, por exemplo, ao facto de, olha, eu ter dito esta semana que ia caminhar uma vez e fui. E que bom que é poder confiar na minha própria palavra. Antes, se calhar, estava a convencer-me que ia todos os dias e depois acabava por não ir nunca e era um desespero.
Que bom que é ter cumprido a minha própria palavra nesse sentido. Ou que bom que é, sei lá, ter-me proposto a experimentar um alimento novo, sei lá, uma fruta nova, porque eu não gosto de fruta, e ter conseguido e se calhar até descobrir que gostei. Ou que bom que é ter experimentado uma atividade física nova. Ou que bom que é ter conseguido descansar e não ter estado a pensar em trabalho no domingo. Sei lá, pequenas coisinhas que estão muito mais relacionadas com o próprio do processo, do que com o resultado final, porque quando nós conseguimos associar este prazer mais imediato ao próprio do processo que estamos a fazer, nós estamos a desenhar, no fundo, uma forma muito mais sustentável de nos mantermos no processo, não é? Do que se estivermos só focados naquilo que é o resultado que nós queremos alcançar a longo prazo. Sem dúvida. O que tu estás a dizer, no fundo, é quando nós nos focamos naquilo que depende de nós, nós estamos a invocar a autorresponsabilidade. Ou seja, eu foco-me, a minha motivação vai para o executar dos comportamentos que eu estou a estabelecer para mim, como, por exemplo, comer mais fruta, não, era sedentário e agora estou a fazer, por exemplo, 1, 2 caminhadas por semana, etc, etc. Ou seja, isto efetivamente depende de mim. E quando a minha motivação está alicerçada a coisas, a fatores, a comportamentos que dependem de mim, eu estou aqui a invocar a minha autorresponsabilidade. Quando o meu foco está em coisas que eu não controlo, adivinha o que é que vai acontecer? Frustração, autoquestionamento acerca do processo. Será que eu estou a fazer tudo errado? Será que isto não vale a pena? Será que é melhor desistir e depois recomeçar? E depois entramos aqui, se juntares isto a um padrão perfeccionista, não é? Pronto, acaba por ser aqui o desastre. Ou seja, é como tu disseste, sem dúvida que puxarmos a nossa atenção para os comportamentos e fazer com que estes sejam o alicerce para nos dar motivação é sem dúvida trazer a autorresponsabilidade e, por consequência, garantirmos que nos estamos a focar naquilo que dependemos de nós. Os estoicos, eu gosto muito da filosofia estoica, eles defendem exatamente isso. Eles defendem que qualquer foco em todas as áreas da vida, qualquer foco em áreas que eu não controlo, é frustração. Ou seja, não vale a pena estarmos a colocar muita atenção em coisas que não dependem de nós. Isso vai gerar frustração, tristeza, infelicidade. Porque se eu não controlo, se não há nada verdadeiramente que dependa de mim que possa ditar aquele resultado, e se eu estou focado naquele resultado, eu estou à mercê da motivação e da desmotivação constante. Quando a minha motivação está presa, como tu mencionaste, a coisas que dependem de mim, eu já tenho uma gestão emocional totalmente diferente. A filosofia estoica ensina exatamente isso, que é focar naquilo que nós controlamos e aceitar aquilo que nós não podemos fazer nada acerca. O peso, nós temos alguma palavra a dizer no peso? Temos comportamentos que podem influenciar o peso. Mas é garantido que nós, através dos comportamentos ou através de qualquer coisa que façamos, a longo prazo, nós consigamos decidir o nosso peso. Não, nós não conseguimos decidir o nosso peso. Ou seja, o peso, apesar de ser influenciado para nós, não depende de nós. Eu posso fazer a minha alimentação equilibrada, posso fazer atividade física e naquela semana, estou a dizer isto na ótica de quem se pesa semanalmente, que eu não aconselho, mas muita gente o faz, naquela semana eu posso não perder peso nenhum. E tens de ter ganho e não tem nada a ver com o que fizeste, porque o peso é influenciado por tantos fatores que não estão relacionados com aquilo que nós controlamos, que nós muitas vezes metemos um controle excessivo naquilo que controlamos, que é a alimentação e a atividade física, e esperamos que seja só aquilo. Porque lá está, fala-se muito da questão do déficit calórico, etc., que é um ponto, ok, mas não é tudo. Então é normal que haja vezes em que nós sentimos que estamos a fazer tudo bem e de repente o peso não desce ou até subiu e não estamos a fazer nada de propriamente errado. Então acho que é importante tentar direcionar o foco para aquilo que depende de nós, exatamente porque o facto da nossa fisiologia ser direcionada para o curto prazo não vai desaparecer só porque nós não achamos que isso não é uma coisa boa. Então, se conseguirmos direcionar para coisas que nos levem para um caminho que é mais positivo para nós, estamos a usar, no fundo, a nossa fisiologia quase a nosso favor, não é? Sem dúvida. E outra coisa que eu também queria partilhar, como é que nós conseguimos ver que
esta velocidade, esta rapidez, esta instantaneidade que a sociedade nos mostra não é real. É olhando para a natureza, não é? Se nós olharmos para os processos da natureza, eles são lentos, eles não acontecem numa semana, eles demoram o seu tempo a acontecer, a maior parte dos processos. Nós olhamos para uma árvore, no dia que alguém lançou a semente, não é o mesmo dia que ela crescerá e que dará frutos, não é? As coisas têm etapas, têm o seu tempo. E o ser humano também é assim, também tem o seu tempo. Só que às vezes a nossa mente está fixada na realidade do dia a dia, né? Tudo é rápido. De repente queres conhecer uma nova pessoa, queres ter um novo relacionamento, instalas uma app e consegues conhecer pessoas assim à velocidade da luz, consegues encomendar comida e tudo isto parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E não estou a dizer que estas coisas são intrinsecamente erradas ou certas, só estou a dizer que é perigoso quando nós interpretamos estas coisas e tentamos extrapolar para o resto da vida. Aí é que é o perigo. Não tem mal eu pedir o Uber Eats. Tem mal é quando eu interpreto, quando eu quero começar um negócio, quando eu quero começar um processo de alimentação mais equilibrada e estou com a mentalidade tecnológica. Não, estou a começar um negócio como assim? Eu já devia ter clientes. Começaste há 7 dias. Já devia ter clientes. O quê? Não faturei nada. O normal é que não tenhas faturado nada. O normal é que não tenhas emagrecido. O normal é que nada tenha acontecido. Olha para a natureza, não é? As raízes começam a ser construídas totalmente invisíveis, não é? Aos nossos olhos. Ninguém está a ver aquele processo que está a acontecer, mas ele está a acontecer. Quando vês nascer uma árvore, já passou algum tempo desde a semente. E a nossa vida é assim. Se retirarmos a componente tecnológica, que de facto funciona numa vertente diferente, porque não é biológica, não é? É artificial. Se olharmos para a questão tecnológica, funciona assim. Todos os campos da nossa vida não. Funcionam de acordo com o fluxo da natureza. Porque admiremos-nos, nós fazemos parte da natureza, não é? Sim, e relativamente, por exemplo, à questão da perda de peso, que eu acho que é um exemplo bom para o nosso podcast, porque a maior parte das pessoas tem a intenção de perder peso, funciona exatamente assim, ou seja, nós, para haver uma perda de peso que seja sustentável no longo prazo e que consigamos sair do efeito de ioiô, de agora perco imenso peso, mas depois volto a ganhar tudo e às vezes ainda mais, é preciso, lá está, serem construídas estas raízes para depois ter uma coisa visível aos olhos. E nós muitas vezes, quando começamos um processo, lá está por esta também questão de termos muita tendência para querer tudo muito rápido, acabamos por ainda nem ter a pontinha da raiz criada e já estar a querer ver resultados físicos que se calhar já é a árvore a nascer e isso demora o seu tempo e nós não estamos dispostos muitas vezes a dar o tempo necessário para ver os resultados. E eu noto muitas vezes que as pessoas, quando começam a criar raízes, de repente o facto de a árvore ainda não estar a crescer, pensam, ok, isto não está a resultar, então vou abandonar tudo. E de repente arrancam aquela raiz e vão começar tudo de novo. Mas estão sempre assim, nunca dão o tempo necessário para começar a ver algum resultado visível aos olhos. E também sinto que a própria pessoa sente muitas vezes diferença, mas está tão habituada a desvalorizar as suas próprias percepções que é como se não valesse de nada as diferenças que sente internamente. Percebes o que eu estou a dizer? Perfeitamente, perfeitamente. Ou seja, começamos aqui a entrar, ou a entrar não, a reforçar cada vez mais uma maior imaturidade emocional. Nós começamos a estar convictos de que já deveríamos ter mais do que aquilo que temos. Eu comecei a fazer isto, eu já deveria ter alcançado aquilo. Não alcancei, estou frustrado. Percebes o nível de imaturidade? E repare, eu estou a falar de uma forma geral, mas eu também estou a falar para mim. Todos nós temos imaturidade emocional em algumas áreas da vida. Isto também é para mim. Ou seja, mas não deixa de ser uma imaturidade emocional. Eu estou quase a fazer birra, né? Quase a fazer birra internamente. Porque as coisas não estão a acontecer da forma que eu queria que acontecessem. Se não acontecer é porque eu não mereço que as coisas já tenham acontecido. Não, o merecer associado à espera, associado à aprendizagem que eu tinha que ter feito que ainda não fiz. É porque não deveria ter acontecido. Se calhar, não sei se... Mas o merecer também é certo. Não é merecer de esta pessoa é merecedora e aquela não é. Não. Todas são.
mas se calhar ainda não passaste o processo necessário, ainda não tiraste as ilações necessárias, ainda não cresceste o suficiente, ainda não ressignificaste aquilo que tinhas que ressignificar, ainda não olhaste para aquele desafio com outra perspectiva, ainda não trabalhaste em ti o suficiente para atingir novos resultados. Percebes? O merecer nesse sentido. Mas se calhar a melhor palavra é que tu disseste. No fundo é a mesma coisa, não é? O que eu quero dizer acho que está bem explícito. Ainda não fizemos o necessário, ainda não evoluímos o suficiente para que possamos testemunhar novos resultados. Então, é muito isso, não é? É muito isso. É olharmos para o nosso comportamento, percebermos como é que nos temos comportado, como é que a nossa mente está, sobretudo, vocacionada neste momento. Eu consigo estabelecer objetivos a médio e longo prazo, ou todos os objetivos que eu pretendo atingir estão sempre ali num horizonte temporal curto. Se for num horizonte temporal curto de forma consistente, então eu tenho que refletir que resultados é que isso teve e estará a ter na minha vida daqui adiante. Não é? Sim, sem dúvida. Então, se tivesse que deixar assim algumas notas finais, diria para focarmos no próprio do processo e não no resultado final e não descurarmos, não é descurar, não ignorarmos aquilo que é um crescimento que é invisível aos nossos olhos, mas que muitas vezes nós sentimos, mas por não estar a ser palpável fisicamente, acabamos por ignorar e pensar que não está a valer a pena ou que não está a acontecer, quando na verdade são só estas raízes a serem criadas para mais tarde existir a consequência natural das raízes criadas, que é a árvore crescer. E eu acho que pensar neste exemplo da árvore ajuda muito a perceber que é exatamente assim que funciona. E que não podemos querer começar a ter a semente na mão, ainda nem plantámos a árvore, mas de repente já queremos colher a maçã. Isso não vai acontecer, isso não funciona assim. Sem dúvida. Isso é imaturidade, não é? Ainda não trabalhaste o suficiente, ainda não te aperfeiçoaste o suficiente, mas queres colher os frutos daquilo que ainda não está feito. Ou seja, é preciso passarmos pelo que temos que passar. A vida tem o seu próprio fluxo, não é? Nós vamos ter que passar pelo que temos que passar para, no futuro, a consequência daquilo que passamos possa gerar os frutos que nós desejamos. Ou então, às vezes, nem alcançamos o que nós desejamos. Alcançamos uma perspectiva nova e percebemos, afinal, eu não queria aquilo. Afinal, o que eu queria era diferente. Mas isso também parte desse processo, não é? Em que te conheces melhor, em que tens as vivências que precisas ter para te tornares o ser humano que precisas de te tornar eventualmente. Sim, e fazendo aqui, se calhar, puxar aqui um bocadinho a questão da alimentação, que é a parte que nós... uma parte que nós trabalhamos nas consultas de terapia nutricional. Se eu já experimentei plantar 10 árvores, nunca lhes dei água suficiente, elas sempre morreram e aquilo nunca funcionou, também pensar que não é por plantar a 11ª árvore, se estiver constantemente a fazer a mesma coisa, vai acontecer exatamente o mesmo resultado. Então, se eu já tentei 10.000 vezes fazer dieta, já fiz tudo e mais alguma coisa e nunca resultou, talvez seja porque aquele tipo de dietas, aquelas dietas até possam funcionar com outras pessoas, mas olha, para mim não está a funcionar e preciso de outro trabalho que não aquele. Então não é por estarmos sempre a insistir no mesmo caminho que vai funcionar, não é? Sem dúvida. Bater 10 vezes contra a mesma parede não é por batermos a 11ª que aquilo vai deixar de ser uma parede. É importante termos essa consciência. Isso faz parte do processo, não é? Essa tentativa e depois não atingir os meus objetivos e depois tentar a mesma estrada. Vou persistindo e vou percebendo um dia, faz parte do processo evolutivo da vida, calma, há outros caminhos e talvez este caminho, que eu já tentei 13 vezes, não seja para mim. E isso faz exatamente parte daquele processo evolutivo, não é? Daí eu até usei a palavra merecer, é nesse sentido. Era no sentido de eu precisar de viver um conjunto de coisas até percepcionar qual é que é o meu caminho e a percepcionar o que é que me faz sentido, o que é que não me faz sentido e novos caminhos a percorrer daí adiante. Mas isso é acaba por ser um processo de desenvolvimento pessoal. Sim.
E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na plataforma de podcast onde estiverem a ouvir. Deixem-nos um comentário e vemo-nos na próxima segunda-feira às 8.